novidade para ninguém que em muitas áreas profissionais, humanos têm sido substituídos por máquinas, com resultados às vezes bastante satisfatórios, outros nem tanto. A gente viu agora há pouco a notícia do recall de carros que são dirigidos por inteligência artificial, mas parece que na execução de tarefas importantes, tipo apresentação de noticiário na rádio, os humanos ainda são... Tipo atendimento ao consumidor também, telemarketing. Isso, né? isso. É uma ótima. Os humanos ainda são preferidos. O Renato tem os números. Bom dia, Renato. Olá, bom dia Megali, bom dia Sheila, bom dia Carlinha, bom Olá. dia a todos os ouvintes da Band News. Olha, o que a nossa pesquisa do Instituto Locomotiva, conduzida aí pelo meu sócio Álvaro Machado Dias, que é professor da Escola Paulista de Medicina, mostra é que a gente tem mais boa vontade com os humanos do que com as máquinas. A gente levantou uma série de situações, como, por exemplo, a administração do orçamento público, o recrutamento, seleção e promoção dentro de uma empresa, ou, por exemplo, o reconhecimento de contravetores através de inteligência artificial, para entender se a boa vontade da população brasileira, nesse cenário em que só discute esse ChatGPT ou o exemplo agora do recolhimento dos carros da Tesla, se a boa vontade com os humanos ou com as máquinas é exatamente a mesma. E o que a gente viu? Que ainda, e repare que eu estou dizendo ainda, os seres humanos contam com uma complacência maior dos seus pares. Ou seja, se alguém errar, sendo ser humano, tem mais gente que topa recontratar esta pessoa do que trocá-la por máquina. E o inverso não é verdadeiro, segundo a nossa pesquisa. O que eu estou querendo dizer, na prática, é que tem um certo sentimento de empatia. Funciona mais ou menos o seguinte: se o Megali erra a notícia, a população brasileira tem mais disposição de perdoar o erro do Megali do que teria se uma máquina errasse a notícia. Tá aí o Correio Deselegante que não... Você que pensa. que tá pra Claro, desmentir o é Renato. uma hipótese, né? Jamais saberemos. Agora, Jamais saberemos. Garoto. É muito tempo. Até porque, por que eu disse o ainda? O ainda é que conforme as máquinas vão resolvendo problemas de forma mais eficiente e a tecnologia conversacional, é isso mesmo, é conversacional das máquinas, dialogam e se aproximam com um jeito humano de aprender, isso pode mudar, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, um experimento aí no ChatGPT, veio um erro, você corrigir esse erro, você vai ver que esse erro não será mais repetido pela inteligência artificial. Ou seja, persistir no erro é o principal caminho para o desemprego. caramba. O Renato estava aqui comentando fora do ar com o Megali, né, sobre essas ligações às empresas de telemarketing que continuam usando máquinas, mas para fazer o atendimento, ou então aquela ligação, né, aquela coisa ativa do telemarketing ativo, tentam forjar um jeito humano de falar, de se comunicar. Tem coisa mais né? irritante? Cara, antes de ontem eu recebi uma ligação que era assim: oiê, tudo bem? Cara, fala sério, eu tô tentando falar com você tem muito tempo. Sério? Ah, mentira. Essa frase? Oiê, tudo bem? Oiê, Fala tudo bem? sério. Cara, fala Porque o sério, eu tô oiê, tentando tudo falar bem? com você tem muito tempo. Aí eu parei. Aí você falou será assim, que é, e né? não vai ser hoje, entendeu? Aí eu fiquei parada, aí comecei a ouvir aquele no fundo, né, que tem sempre um som de teclado no fundo. Aí começou a tocar tu, que aí já vai passar minha ligação, aí Isso, sim aham. pro que se pretende. Daí eu Sheila desliguei. Magalhães, aqui quem fala é Rafaela, tá atendendo. Aí tem uma promoção especial, tem um cartão pra te oferecer, enfim. Mas é isso, né? mesmo? Cara Nossa, dura. essa foi a novidade, Sheila. Não é? Uhum. Mas isso tem acontecido com as empresas, né? A tentativa de humanizar a máquina. Dá certo? A gente percebe no final das contas, né, Renato? O que não dá certo é mentir, Sheila. Porque aí
o consumidor se sente enganado. O ser humano se sente enganado. Agora, entenda que isso valeria se fosse um humano ou se fosse uma máquina. Nesse caso que você acabou de falar, o problema não está necessariamente em ser a máquina, está em ser mentira. Isso que nós precisamos ter bastante atenção. Isso é uma evolução, esse exemplo que você acabou de dar é uma evolução bastante interessante de outras ferramentas que sempre irritaram o consumidor, que são as ferramentas tradicionais de telemarketing. Em momentos do passado, as pessoas falavam: oi, Sheila, tudo bem? Eu vi aqui no nosso cadastro, e você também não estava interessado, mas a ferramenta era te chamar pelo nome, né, numa ligação que poderia não ser humanizada. Se a gente for lembrar aqueles e-mail marketings do passado, quando você passava a customizar o nome da pessoa, e de vez em quando veio o nome errado, porque tinha dado um bug aí no e-mail. O importante é jogar limpo com o consumidor, porque essa irritação aparece muitas vezes quando o computador erra. Então você pega, por exemplo, esses chatbots que você vai no WhatsApp respondendo perguntas, e quando você dá uma informação que ele não sabe responder, ele volta com a pergunta anterior, porque aquilo não estava sendo programado antes por esse computador. Se a informação fosse certa, o seu grau de irritabilidade com aquele atendimento de inteligência artificial seria muito menor. É por isso que a tendência que essa pesquisa apontou tende a mudar conforme a inteligência artificial avance. Então, esse é um resultado de hoje. A gente sabe que a pesquisa é a fotografia de um determinado momento, e o grau de evolução ou não dessa complacência do consumidor com o erro das máquinas e da inteligência artificial tende a mudar com o avanço da tecnologia.